Leitura da primeira vida de São Francisco, escrita por Tomás de Celano. Já tinham passado 20 anos desde sua conversão, e como lhe fora comunicado por divina revelação, estava próxima a sua última hora. De fato, quando o bem-aventurado Francisco e Frei Elias moravam juntos em Folinho, certa noite apareceu em sonho a Frei Elias um sacerdote vestido de branco, de idade muito avançada e aspecto venerável, e disse: "Levanta-te, irmão, e diz a Frei Francisco que já se passaram 18 anos desde que renunciou ao mundo e aderiu a Cristo. Permanecerá só mais 2 anos nesta vida e depois, chamado pelo Senhor, seguirá o caminho de toda a carne mortal." Era o que estava acontecendo, para que a seu tempo fosse realizada a palavra de Deus anunciada com tal antecedência. Tendo descansado uns poucos dias no lugar que tanto amava, e sabendo que tinha chegado a hora de morrer, chamou 2 frades, filhos seus prediletos, e lhes mandou que cantassem em alta voz os louvores do Senhor, na alegria do Espírito pela morte, ou antes, pela vida já tão próxima. Ele mesmo entoou como pôde o Salmo de Davi. Em alta voz clamo o Senhor, em alta voz suplico ao Senhor. Um dos frades presentes, pelo qual o santo tinha a maior amizade e que era muito solícito para com todos os irmãos, vendo isso e sabendo que a morte do santo estava próxima, disse-lhe: "Ó Pai bondoso, teus filhos vão ficar sem pai, vão ficar sem a verdadeira luz dos seus olhos. Lembra-te dos órfãos que estás deixando. Perdoa todas as nossas culpas e alegra com tua santa bênção tanto os presentes como os ausentes." Respondeu-lhe o santo: "Filho, estou sendo chamado por Deus. A meus irmãos, tanto presentes como ausentes, perdoo todas as ofensas e culpas e os absolvo quando me é possível. Leva esta notícia para todos e abençoo-os de minha parte." Mandou trazer então o livro dos Evangelhos e pediu que lessem o trecho de São João no lugar que começa: 6 dias antes da Páscoa, sabendo Jesus que sua hora tinha chegado e devia passar deste mundo para o Pai. Era justamente o Evangelho que o ministro tinha pensado em ler antes que lhe fosse dada a ordem. E abriram o livro nesse ponto na primeira vez, embora fosse uma Bíblia inteira o livro em que estava procurando o Evangelho. Depois mandou que lhe pusessem um cilício e jogassem cinzas por cima, porque dentro em breve seria pó e cinza. Estando presentes muitos irmãos, de quem ele era pai e guia, a esperar com reverência o fim ditoso e bem-aventurado, sua alma santíssima desprendeu-se da carne e foi absolvida pelo abismo da claridade, enquanto seu corpo adormecia no Senhor. Um de seus irmãos e discípulos, não pouco famoso, cujo nome acho melhor calar agora, porque enquanto viveu na carne, não quis gloriar-se desse fato, viu a alma do Pai Santíssimo subindo diretamente para o céu, acima das grandes águas. Era como uma estrela do tamanho da lua e com total claridade do sol, levada por uma nuvem branca. Posso exclamar agora: como é glorioso este santo, cuja alma um discípulo viu subir ao céu, bela como a lua, resplandecente como o sol, subindo em uma nuvem branca, brilhava com toda a glória. Ó luzeiro deste mundo, que iluminas a Igreja de Cristo com um esplendor maior que o sol, agora já recolhes os raios de tua luz e foste para a pátria esplendorosa, trancando a nossa pobre convivência pelos anjos e santos.
Ó gloriosa beleza de tão ensino arauto, não deixes teus filhos desamparados. Embora já não estejas mais revestidos da carne semelhante à nossa, sabes de verdade as dificuldades em que foram abandonados aqueles a quem bastava a tua feliz presença para libertar misericordiosamente a qualquer momento dos trabalhos sem conta e das constantes angústias. Pai Santíssimo e cheio de misericórdia, sempre tão pronto a ter compaixão e a perdoar teus filhos que pecavam. Nós te bendizemos, Pai digno, abençoado pelo Altíssimo, que é Deus, eternamente bendito, sobre todas as coisas. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Se Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortos por meio de seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem. Nós nos reunimos nesta noite para celebrarmos o trânsito de São Francisco. Dentre os muitos relatos que antecederam os dias e as horas da morte de Francisco, um deles afirma que, enquanto os frades choravam, ele dizia: "Bem-vinda, irmã morte, para mim serás a porta da vida." Falamos de morte como passagem, como um translado, como um trânsito para uma outra realidade. Para nós cristãos, esta passagem nos conduz para a vida eterna. Mas, apesar de tudo, a perspectiva da morte não era das melhores. Ninguém deseja a morte. Como diz o poeta, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. Principalmente a morte de entes queridos, a morte de inocentes nas guerras, a vida ceifada pela violência, a morte causada pela injustiça, pelo ódio. Na verdade, a realidade do sofrimento causado pela morte não era estranha a Francisco. Francisco fez a experiência da morte em vários momentos de sua vida, e nós pouco conhecemos, mas certamente a experiência da guerra, ainda na juventude, marcou profundamente a sua vida. Francisco não era um alienado da realidade, não era ingênuo diante da realidade da morte. Como explicar como ele vivia tão bem com a irmã morte? E como também nós podemos aprender dele a enfrentarmos a morte com um espírito mais positivo? Na verdade, se houve uma pessoa neste mundo que soube amar a vida, essa pessoa foi Francisco. Se houve um homem que soube celebrar profundamente e intensamente a vida, este homem foi Francisco de Assis. Francisco, através de todo o seu itinerário espiritual, nos ensina que a vida bem vivida, a vida plena, não é uma vida de apego à vida, mas uma vida de despojamento, de entrega, em nome de valores, de opções que podem dar o verdadeiro sentido à vida. Morto aos 40 e poucos anos, Francisco nos lembra que a vida não pode ser medida em termos cronológicos, em termos quantitativos de anos, mas em qualidade e intensidade da vida vivida. Todos nós buscamos neste mundo viver uma vida boa, vida de qualidade, vida plena, vida feliz. Francisco também buscou viver uma vida feliz e realizada. Como então nós celebramos a sua morte? Francisco fez a experiência de amar o amor que não é amado. Toda a sua existência foi uma constante busca de união, conexão e conformidade à vida de Jesus. Toda a sua vida conduziu a esta conformidade com a pessoa de Jesus. Por isso,
a morte é o momento para o qual Francisco se preparou durante toda a sua vida. Francisco se dirige livremente ao encontro da irmã morte, porque é movido somente pelo amor e não está apegado a coisa nenhuma. Encontrar-se com a irmã morte é para Francisco consequência natural da vida que ele levou. Por isso ele não teme a morte. A morte, para ele, está em profunda conexão com a sua fidelidade à Senhora Dama Pobreza, por quem ele deixou todas as coisas e que ele tanto amou. Para Francisco, abraçar a morte é abraçar a pobreza na sua plenitude. Tomás de Celano entendeu bem isso quando ele escreve: depois disto, o santo levantou as mãos para o céu e louvou a Cristo porque, livre de tudo, já estava indo ao seu encontro. É essa conformação com a pessoa de Jesus Cristo, que ele amou tanto em vida, que o faz ir em direção à morte sem medo. Para Francisco, a única resposta ao amor é amar. Por isso ele rezava e ensinava a seus irmãos a rezarem: absorvei, Senhor, eu vos suplico o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor os dignastes morrer. Nesse sentido, Francisco, na iminência da morte, ele chega a demonstrar uma alegria, uma tranquilidade que os frades não entendem e até os incomoda. Chegam a pedir a Francisco que demonstre uma face, um rosto mais contrito, porque poderia escandalizar as pessoas, não é? Francisco está tranquilo, está feliz diante da morte. Mas esta alegria de Francisco não é inconsciente. Vários relatos nos colocam Francisco meditando sobre a própria morte. Numa de suas conversas com o seu médico, ele perguntou sobre a sua real situação. Ele disse: diz-me a verdade, o que pensas de minhas enfermidades? Não tenha medo de dizer-me a verdade, pois pela graça de Deus não sou tão medroso a ponto de temer a morte. E aí finalizava com o médico, com a expressão de São Paulo: estou tão unido a meu Senhor, que igualmente estarei contente em viver ou morrer. Enquanto os frades choram e lamentam a perda próxima do querido pai, Francisco demonstra um júbilo e uma liberdade tão grandes, a ponto de pedir aos frades que colham na horta um aipo, salsão mais conhecido, um vegetal, para que possa comer. Também pediu a um frade que escrevesse uma carta à sua grande amiga, Fra Jacoba de Sete Soli, que morava em Roma, para que ele trouxesse o necessário para o funeral, um tecido especial, um pouco de cera para as velas, mas que trouxesse também uns docinhos que ele, Francisco, tanto apreciava e que só Fra Jacoba sabia fazer. Antes de terminar a dita carta, Fra Jacoba já estava chegando em Assis, com o necessário para o funeral e com os docinhos para Francisco. Na iminência da morte, este homem profundamente espiritual, conhecido pela vida de penitência, de abnegação, conhecido pelo desprezo das coisas materiais, come com prazer os doces que tanto lhe apetecem, preparados com carinho por sua querida amiga. Quanto mais se aproxima o momento da passagem, mais os frades se inquietam e pedem a Francisco: ó Pai bondoso, teus filhos vão ficar sem pai, vão ficar sem a verdadeira luz de seus olhos. Lembra-te dos órfãos que estais deixando. E Francisco responde: eu vou para Deus, a cuja graça recomendo-vos todos. Quando chega a hora de sua morte, Francisco a celebra como uma verdadeira liturgia, onde se destaca essa conformidade, esta conformação a Cristo, mas também o dom maior daquilo que ele deixava aos seus frades, a fraternidade. Na partilha dos pequenos pedacinhos de pão com seus irmãos, Francisco demonstra todo o seu amor, todo o seu carinho para com cada frade, para com cada irmão e irmã que se disponha a seguir seus passos.
A celebração do trânsito de São Francisco nos convida a encararmos a realidade da morte como cristãos, mas também como franciscanos. A morte não é o fim de tudo. Deveria ser a confluência de tudo que vivemos, o encontro de amor, de união, planificação, a partir de tudo que um dia assumimos na nossa profissão religiosa, no nosso batismo. O ministro, quando acolhe nossa entrega de vida em suas mãos, nos diz: e se tu observares estas coisas da parte de Deus Onipotente, te prometo a vida eterna. Isso deveria educar-nos dia após dia a nos abandonarmos com confiança nas mãos do Pai em todas as situações. É um exercício de confiança, de fidelidade, de entrega cotidiana, que nos conduz a vivenciarmos a experiência do nosso trânsito futuro, da nossa própria passagem, que não exclui o sofrimento, o temor, mas que nos permitirá expressarmos, como Francisco, talvez com um sorriso nos lábios, a certeza de que a irmã morte é, de fato, a possibilidade de passarmos pela porta da vida.